E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Há 6 semanas da competição, eu rasguei o sólio fazendo panturrilha sentada, botei muito peso, alonguei demais. Quando eu fui subir, e aí, cara, eu não conseguia sair da máquina, porque para guardar a máquina sentada ela é ruim, né? E aí acho que isso agravou mais ainda. Aí eu guardei com a mão e tal, fiquei meia hora ali esperando alguém. Eu não conseguia sair da máquina, não conseguia caminhar, cara. Eu não conseguia ir embora caminhar. Aquilo me deixou desesperado. Você não conseguia fazer essa movimentação. Eu não conseguia fazer o movimento do pé, do plantar aqui. Caminhar, né? É pra caminhar, cara. E aquilo me deixou apavorado, porque vocês tinham competição em São Paulo na semana seguinte. E eu falei, como é que eu vou, cara? Como é que eu vou chegar lá? Eu não consigo caminhar. E aí eu fiquei desesperado, porque no outro dia era perna, cara. Aí eu cheguei pro Felipe e falei, Felipe, aqui dele tá, beleza, é o sólio. Qual é o papel do sólio? Aqui tá. Beleza, não tem repercussão na flexão do joelho. Então a gente vai conseguir treinar amanhã. Só que eu não vou conseguir botar o peso na ponta, descarregar o peso na parte da frente do pé. Tem que ser do calcanhar. Minimamente ele vai movimentar. Mais pra trás. Então essa forma que a gente enxerga as coisas. Você entendeu, cara? Essa forma. E no outro dia você treinou a perna? No outro dia eu treinei perna. E saiu mancando. Zerei o hack, inclusive saiu no Brasil Bodybuilding News, que eu já tava zerando o hack. Tipo, ninguém imagina que eu tava com o sólio rasgado. Entendeu? E aí, eu vejo um cara durante 8 meses, literalmente serial killer, eu cara. Eu vi ele falando de 3 lesões durante esses 8 meses que você teve. Não foi umas 3 ou 4? Sim. Tive várias. Estiramento, contratura. E aí chegou. Quando chega no final, e qual é o final? É quando o árbitro chama a tua posição. Sim. Quando chega no final, você ali exorcizando me dá a sensação, o Edu, é isso que é muito admirável em você. Parece que quando você começou no dia 3 de março, mais ou menos, você fechou a caixa das emoções e guardou. Foi exatamente isso. Fechou a caixa, não tem emoção. Só que quando ele te deu o resultado, parece que você abriu a caixa. Exato. Aí abriu. Porque daí eu extravaso pra poder começar o processo. Porque, dali você vê o ser humano. Aí volta o ser humano. Aí ali você viu. Aí volta o ser humano. Essa era a minha leitura. A tua leitura foi perfeita, cara. Perfeita, porque essa frieza, cara, eu carrego comigo até nos últimos dias, inclusive diante da minha família no final ali. Ele já fechou a caixinha de novo, tá? Não, a frieza chega no final. Ele já fechou. E por que eu falo isso? O olhar dele muda. Por exemplo, nós estávamos ali nos últimos dias ali, sexta, junto do tal. Cara, ele tem um olhar assim. Ó, o termo, não seria esse termo, mas ele tem um olhar pra você frio, cara, do tipo. Você não é meu amigo. Eu não tenho amizade aqui. Tu traduziu muito bem. Não, tu traduziu muito bem o lance. Tipo assim, sou eu sozinho aqui, cara. Não, tu traduziu muito bem o lance do tu não sabe se ele tá cansado, feliz, triste. Não sabe. Porque eu tento, cara. O Cris Aceto falou assim, pô, os atletas reclamam pra mim que estão cansados e com fome. Tipo, não existe, porra, cansado e com fome. É óbvio que tô cansado e com fome. Mas eu lido. É a forma com que tu lida com os sentimentos. Então eu lido de forma muito fria e técnica, só que tu precisa extravasar isso em algum momento, entendeu? E eu me sinto um pouco escudo da minha mulher e da minha filha, assim. E com a superexposição e tudo isso que vem acontecendo, eu acabo absorvendo tudo aquilo para proteger elas e tudo mais. Então, por exemplo, eu chego em casa com o sólio rasgado, eu não vou compartilhar isso com a Carol. Eu vou assistir um filme com ela. Eu não vou deixar de dar banho na minha filha porque eu tô triste que meu joelho doeu hoje. Então eu tento blindar elas ao máximo e eu não compartilho isso com elas. Então eu tento blindar de alguma forma, eu sou o escudo da minha casa. E da mesma forma eu tenho essa visão muito técnica sobre as coisas, sobre o treino, sobre a performance. Eu atualizo o Cris Aceto com foto e peso, eu não fico chorando para ele. Teve dias que eu tive vertigens, que acabou a série, eu tive que me segurar na máquina, eu achei que eu ia desmaiar. Tive que repor eletrólitos porque a minha perna estava ficando tão pesada que meus pés ficavam formigando o dia inteiro e eu tinha que deitar e massagear a sola do meu pé. Eu não sabia o que estava acontecendo, fiquei bem preocupado.
E aí tive que repor eletrólito, estava perdendo. Fiz exame de sangue, minha ferritina estava lá em cima, estava com déficit de ferro mesmo, suplementando com ferro. Né? O Paulo Musi daí faz essa parte de acompanhamento. Eu estava com várias vitaminas baixas mesmo, suplementando com elas, cara. Tipo, pra tu ver como o fisiculturismo é fora da curva, cara. É quase uma gestação, assim, né? Sim. Porque eu tava fazendo 3 refeições de carne vermelha com espinafre por dia. Só que, cara, talvez uma pessoa que é nutricionista e não trabalha com fisiculturismo fala, nossa, ele tá ingerindo uma quantidade alta de ferro. Pô, eu tava com déficit. Eu comia espinafre e carne vermelha 3 vezes por dia. E suplementava com ferro e eu tava com deficiência em ferro. Caramba. Pra tu ver como a nossa demanda ela é alta. Diferente. Eu tenho uma grande capacidade de suportar o cansaço, então assim, eu consigo permanecer muito seco, com pouca comida, treinando muito pesado. Então tem horas que eu acho que eu vou desmaiar, tem horas que a minha perna tá formigando tanto que eu acho que eu não vou conseguir ficar em pé. Só que isso tudo tem um preço, cara. Tu precisa segurar a onda, né? Porque a única forma emocional, né? Porque a única forma de entrar com aquele condicionamento extremo, cara, é fazer o que ninguém faz, né? Ah, mas não é só tempo de dieta. Não. Entendeu? Tu tem que treinar muito pesado, com muito pouca caloria, e teu músculo vai tomando pancada com pouca comida e ele vai endurecendo e vai se adaptando, vai sinalizando ele. E o negócio vai criando forma, entendeu? É mais ou menos isso que acontece, cara. É na porrada, entendeu? Como o jornal é moldado A dor. na dor, no ódio, no... Então, assim, é mais ou menos o que acontece. E aí imagina, cara, eu ficar externalizando isso. Chegar em casa, reclamar que eu tô cansado, mandar foto pro Cris Aceto, dizer que eu tô cansado. Tu me ligar durante a semana pra gente conversar e eu ficar chorando que eu tô cansado. Olha, cara, quando eu tô cansado, se eu falar que eu tô cansado, pode ter certeza que o meu fisioterapeuta vai lá na minha casa 2 vezes por semana, né? Quando eu reclamo pra ele de alguma coisa fora, assim, ele fica muito preocupado, porque ele, cara, tu não é de reclamar tanto assim, sabe? E às vezes eu até esqueço de falar o quanto tá doendo, às vezes, porque eu tento abstrair, é a palavra, eu tento abstrair, e aí chega uma hora, cara, que eu preciso colocar isso pra fora. E eu lembro que quando acabou a prévia, o Juan me acompanhou até o quarto pra gente filmar. E o Juan falou assim, e aí, cara? Eu falei, pô, então, tô muito bem. Acho que eu cumpri com o objetivo. Vejo que tem umas coisas pra melhorar com relação às poses e tal, mas tudo bem. Eu acho que essas questões que eu preciso melhorar, o que me motiva pra ir em busca de evoluir sempre e tal. Mas, cara, tô feliz. Eu acho que eu fiquei no centro do palco o tempo inteiro. E eu tava satisfeito com o que eu tinha apresentado na prévia, apesar de ter várias coisinhas que poderiam ser melhores, mas enfim. E aí eu falei, cara, agora à noite eu sei que vai acabar e eu preciso vomitar isso tudo, sabe? Tudo isso que tá... Cara, e foi... Quando chamou ali o Douglas em segundo ali, eu já comecei, cara. Porra, mas foi assim... Abriu a caixa das emoções. Cara, foi muito louco, cara, porque eu fui pego de surpresa. Eu sabia que uma hora ia acontecer, sabe? Mas eu achei que eu ia chegar num canto e tal. Não, cara, foi tipo... Na hora que veio e foi mesmo. muito forte, cara. Foi uma coisa assim... Pô, eu lembro que vocês subiram no palco pra entregar um negócio, vocês ficaram esperando ali porque eu tava... Sem condições. Nem você esperava essa sua reação, então? Não, cara, foi uma... Eu esperava, mas eu não sabia que ia vir. Então, sabe quando tu tá com uma vontade de vomitar? Tu fala assim, cara, eu vou no banheiro vomitar. De repente, tu... Pô, tipo, pô, cara, é muito louco isso, cara.